Muito boa noite a todas, a todos, a todes. Estamos começando aqui o nosso primeiro Trajetórias Criativas. Vamos receber uma convidada super especial hoje. Começamos aí nesse mistério, esse filtro meio misterioso. Mas então vou começar explicando o que é o Trajetórias Criativas. Bom, Trajetórias Criativas é um programa que vai acontecer toda semana, é semanal, né? Então, todas as terças-feiras. Olá, a Alane já está aqui. Olá, Vicky, que eu não conheço, seja bem-vindo. Acontecerá todas as terças-feiras, às 20 horas, tá bem? E a gente vai convidar artistas das diferentes áreas, né, das artes, pode ser do teatro, da música, da dança, para a gente conversar sobre a trajetória dessa pessoa, os projetos que estão em vigor, os projetos futuros, o que elas planejam, né? E hoje receberemos a Alane Machado. Vou fazer uma breve introdução, tá bom? Para que quando ela chegar, vocês já conheçam. Não conheçam, né? Mas pra gente já introduzir o assunto. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse filtro agora. Tá bom, né? Olá, Tânia. Deixa eu ver aqui como faz. Aí, saiu. Olá, olá. Olá, Reisner. O Reisner, que legal. Bom, bora lá. Alane é artista empreendedora, atriz, dramaturga e diretora. Ela pesquisa teatro, sociedade e atualmente movimenta seus projetos através do Gaveta Aberta, que é um Instagram super legal. Indico que vocês sigam, @o_gaveta_aberta. E ela define como um escritório lab artístico-cultural, que depois, inclusive, vamos perguntar para ela sobre essa definição e etc. Alane iniciou sua trajetória artística em 2009, fazendo curso profissionalizante, né, em teatro. Em 2012, ela ingressou na UFMG, na graduação, junto comigo, a graduação em teatro, e se formou em 2018. Nesses 6 anos aí, ela atuou nas mais diferentes áreas, né, dentro do teatro, como atriz, dramaturga, diretora. Viajou para festivais em São Paulo, Rio de Janeiro e BH. Viajada. E de onde ela é, né, BH. Ela participou de pesquisas de extensão. Ao final de sua graduação, criou o espetáculo Bunker, que deu origem ao coletivo Berro. E ela tem, né, Olá, Eulobac. E ela tem um escritório laboratório, como ela define, e ela pensa nesse escritório a arte e o empreendedorismo, né, na prática teatral, na prática artística. É um espaço para elaborar narrativas e que vão contra as violências e opressões que se tornaram aí cultura na sociedade, o que é muito interessante. Então, já vamos aí convidar a Alane. Vamos ver aqui. Papo com a gente. Boa noite. Olá, Alane! Deixa eu pôr um filtro também, né? Eu Eu não tô com tenho filtro filtro bonito, ainda, não. né? Eu achei que eu tinha tirado o filtro. Não, você tá de filtro. Tô de Eu tenho um filtro filtro, aqui que eu amo usar, que nós não tô achando, até achar. Eu queria Aqui, saber esse como tá eu ótimo. tiro. Já tô cansada desse filtro. Eu não tô de filtro, não. Será que eu tô? Você tá com filtro. Ai, ai, ai. Então vai ficar. Porque eu tô com uma luz vermelha mesmo aqui. Não, Não tá sei. linda essa luz. Não, tá maravilhosa. Eu não, tenho que pôr um filtro, porque o negócio aqui tá complicado. Enfim, né? Então, depois de todo esse extenso currículo, essa apresentação, eu queria saber, assim, como você tá para essa live, o que você tá esperando? Eu confesso que parece que eu tô entrando em cena. Parece que eu Sério? tô. Que eu passei o dia inteiro. Eu passei bem o dia inteiro, né? Focado nas atividades. Aí quando deu 7 horas, eu falei, vou me arrumar.
E Oi, depois disso, Carol. parecia que eu tava começando. Ei, Carol, boa noite. Eu vi o Heisner aqui também, queria mandar um beijo pro Heisner. Um beijo, Heisner. Eu começar a ter aquela sensação de vai entrar em cena, sabe? De falar, "Ai, meu Deus, mostrar a cara na câmera, vamos lá, que roupa colocar, qual o figurino, né? Todo esse rolê. Ah, isso acontece mesmo. Mas eu quero propor, então, um exercício para a gente fazer antes da gente começar, para você ficar Ai, mais de boa, tá bem? Pera aí, só um minutinho. Ai, ai, ai. Eu vou ajeitar aqui para tem que não andar pelo ficar. espaço, não, né? Oi? Tem que andar pelo espaço, não. Não, é só a gente aqui mesmo. Ó, ai, ai, ai. Oh, eu queria muito tirar esse filtro, mas não dá. O que que Tá aconteceu? ótimo o filtro, não tira não, tá ótimo. Esse negócio de filtro é difícil, pô. É difícil. É difícil mesmo, vou deixar. Ai, ai, ai. Uma banana. Você viu? Achei muito criativo esse. Acho Tem bem pra muito essa filtro que nossa não dá, conversa. né? Peraí. Era esse que eu tava no início, mas vou deixar esse que eu achei muito Tá glam. lindo. E a luz vermelha tá ajudando, tá ornando tudo. Então, é o seguinte, ó. Senta aí direitinho. Os isquios bem apoiados. Vê se Apoiadinho. o seu peso do corpo tá mais para um lado ou para o outro. Se tá tudo certo. Tenta alongar um pouco a coluna, mas deixando sempre a cabeça para frente, né, os olhos para frente e os braços levemente para trás. A gente vai abrir um pouco o plexo. Quem está aí em casa faz também, tá bom, gente? Vamos fazer junto aqui para a gente entrar nessa conversa bem de boas. E a gente vai fazer, ó, uma inspiração em 3 segundos. Vai segurar o ar 3 segundos e depois soltar em 3 segundos. Tá bom? Lembra sempre, ó, coluna ereta. Vamos puxar, hein? Inspirou. Um, dois, três. Segurou. Um, dois, três. Soltou devagar. Um, dois, três. Tá bom? Agora a gente vai fazer de novo sem eu falar, porque senão eu não consigo fazer. 3, 2, 1. Inspirou. Segurou. Soltou. De novo. Abre aqui o plexo. Inspirou. Segurou. Soltou. Aí. Adoro, adoro fazer exercício. Chegando, chegando. Adoro. Então, bora lá. Bom, a gente separou aqui algumas perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Os comentários estão abertos. Façam e no final a gente vai tentar responder vocês. Mas é que seja, a ideia é que seja uma conversa mesmo, super aberta, sabe? Se eu não tiver Uhum. perguntado alguma coisa, se você lembrar, por favor, fale. É muito Pode importante. deixar. E Ô, eu falar espero... é comigo. Ah, então ótimo. Então bora. Para começar, eu ia fazer uma pergunta, né, desse momento e tal, mas eu vou começar pedindo para você definir esse espaço lab que você tem, que eu achei super importante, né, essa sua ideia de trabalhar essa, o que vai de contra as violências, né, e as opressões, mas eu queria que você falasse um pouco o que é esse espaço e como você está trabalhando nesse momento. Nossa, não tem nada muito de novo nisso, né? Eu gosto de brincar muito com o sentido das palavras, assim. Eu lembro que, começando um pouco com esse estigma do o que é ser artista, né? O que é fazer teatro, eu lembro que na minha época, quando eu decidi ingressar na faculdade, foi um problema, tanto no núcleo familiar quanto com conhecidos, assim. Pessoas que hoje não nem sei quem são. Mas na época estavam convivendo comigo, então elas tinham ali, sentiam no direito de opinar sobre alguma coisa, né? E aí uma vez me perguntaram, o que você vai fazer no cursinho? O que você vai fazer? Eu falei, vou prestar vestibular para teatro. Ah, tá, mas o que você vai fazer?
E aí eu ficava falando, gente, mas não é suficiente, tipo, não é suficiente. E não, é para ficar com raiva mesmo. Dá para dar uma raiva, dá para sair quebrando tudo, porque o negócio é isso. E aí, quando eu ingressei na faculdade, fui indo e eu comecei mais a me familiarizar, né, com a dramaturgia e tudo, eu comecei a brincar que eu fazia engenharia teatral. Que Só que, ótimo. tipo, comecei também a ver um lado problemático nisso, né? Tipo, por que que eu tenho que dar um nome, de, né, usar um termo que tem peso para dar valor pro que eu faço? E aí eu fiquei com isso e hoje, depois da faculdade, eu um dia falei, gente, eu tenho um escritório cultural. Todo mundo ficou impressionado, falou, não, o que que é um escritório cultural e tudo? Eu falei, vou brincar com essa palavra um pouco, só que não é um escritório, né? Porque eu acho que a gente que é artista, a gente vive esse processo de ter que administrar a nossa arte, ter que administrar a nossa produção e, ao mesmo tempo, viver um laboratório, assim. A gente vai errar muito. A gente tem que ter um espaço para errar. A gente tem que ter um espaço reservado para isso. Aí eu falei, acho que funciona colocar esse escritório, lab, porque aí eu, né, sintetizo a palavra laboratório, artístico e cultural, porque o meu trabalho eu quero tocar, eu quero entender essa produção cultural através da arte, né? Como ser um artista que potencializa culturas. E aí, entrando um pouco na definição, já entrando no gancho da definição, de contra essas violências e contra essas hegemonias, nessas opressões institucionalizadas, estruturais. Aqui arte é política, né? Mesmo quando ela não pretende ser política, ela é política. E a arte, ela possibilita realidades, ela possibilita leituras de realidades, ela possibilita entendimento de outras lógicas, de outras dinâmicas. E Sim. aí eu vou nesse caminho, assim, de, pô, eu vou fazer a minha arte, né, que é ser atuar, quando eu estiver desempenhando o papel de atriz, escrever quando eu estiver desempenhando o papel de escritora, dramaturga, e dirigir quando eu estiver desempenhando o papel de diretora, com esse viés de o que que eu planto. Que a ideia eu gosto mais é disso. O que que eu planto no espectador, em quem me assiste, um ruído, né? E aí eu sou apaixonado por Brecht, e Brecht vem, né, com isso. Então eu sigo por isso que eu gosto desse termo, assim, ir de contra a maré, essa maré opressora que tenta levar a gente para longe, né? Funciona? Eu acredito que sim, mas é muito chão que a gente anda, é muita coisa que a gente faz, né? Mas estou aí, estou animada ainda, tenho coluna para essa caminhada, então tá valendo. Pois é. Acho que esse nome é muito válido, né? Trajetórias criativas, porque assim, é uma trajetória mesmo, né? E a gente vai fazendo um pouquinho de tudo até a gente entender o que a gente de fato quer fazer, qual área a gente quer atuar com mais afinco, né? E etc. Sim, nossa, eu acho o nome bem feliz mesmo. Ah, que bom. E aí você falou que entrou, né, no curso em 2009, começou esse curso profissionalizante de teatro. No início ali, quando você começou a entender um pouco, começou a conhecer, a sua ideia inicial era trabalhar somente como atriz. Sim, sim. Porque a gente entra muito cru, né, sem saber, assim, da área, e etc. Sim, eu fui a parcela que entrou crua, né? Porque tem pessoas que entram no curso já com um repertório. Inclusive, encontramos pessoas no nosso percurso que vinham de lugares com repertórios muito mais ricos do que o meu. Não coloco aqui em nível de qualidade, assim, ele era melhor do que eu, mas a gente tinha, né, dimensão de repertório diferente. Alguém já conhecia mais de música, alguém que já conhecia mais de circo, né? E eu vinha só da atuação, que era do profissionalizante, que é um curso muito realmente com um raio de alcance, na minha opinião, de conhecimento muito pequeno. E aí eu fiz esse curso profissionalizante. No meio disso, eu estava para formar no ensino médio e eu fiquei vivendo essa dinâmica de que o que eu faço, né? Eu decidi que ia fazer faculdade. Isso era de muito tempo. Eu falei, vou fazer faculdade. E chega no terceiro ano, você tem que decidir o que faz. E eu sou uma É, pessoa que viveu uma pressão. Eu me pressionava, o que eu vou fazer, né? Eu não queria ser o que direcionavam para mim. Tipo, vai fazer ter um emprego. Eu falei, tá, mas eu quero ter um emprego. Mas eu quero passar pela faculdade primeiro. Eu quero me formar em alguma coisa, né? E eu sempre fui curiosa, sempre gostei de ler.
Então eu já lia, já tinha uma ideia de tipo, gente, quero uma profissão, não quero um emprego. E não desmerecendo ter um emprego, mas eu queria uma profissão. E aí eu ia ser da engenharia mecânica. Prestei vestibular para engenharia mecânica, eu fiquei na fila esperando a resposta. Nesse período que eu estava esperando a resposta, eu decidi fazer vestibular para o teatro. Nem sabia que tinha. Fui pesquisar para ver se tinha mesmo. Aí, né, o FMG estava ali. Falei, vou tentar. Vou me dar uma chance nisso. E me dei chance. Fui lá, estudei o que eu pude e passei. E aí estou nessa trajetória, nesse caminho do teatro e entrei pensando em mesmo ser só atriz. Só que eu acho que eu fui pescada no meio disso, assim. Chegou nas minhas mãos a oportunidade de ser dramaturga, adaptar uma peça da Adélia Carvalho, inclusive você conhece a obra. E aí, não sei, eu realmente não lembro disso, assim. Chegaram para mim e falaram, eu sei que você escreve, você quer adaptar essa peça? Eu não sei como a pessoa ficou sabendo disso, mas de fato eu brincava de escrever muito. Não, sempre, desde pequeno, sempre escrevi, assim. Eu gostava de ler, ia ler os livros, corria para um caderno e tentava reescrever a história que eu tinha acabado de ler ou inventar a minha própria história. E aí eu falei, tá, vou tentar, vou lá, vamos adaptar esse texto. Não tinha nada de noção de dramaturgia, só que repercutiu dentro da faculdade esse percurso de ser dramaturgo. E aí comecei a fazer trabalhos de dramaturgia. Eu tenho mais trabalhos de dramaturgas num período na faculdade do que de atuação. Depois eu consegui romper isso e falei, não, gente, eu quero ser atriz também, deixa eu ir. E aí eu consegui engajar um pouco do meu trabalho de atriz, mas no início foi isso. Entrei como atriz, querendo ser atriz, e fiquei ali como dramaturga um tempo, e aí voltei a ser atriz. E quando eu voltei a ser atriz, eu também já engatei a direção, aí já veio a produção cultural, e aí foi esse bololô que a gente vive, né? Esse balé que a gente vive dentro do que ser artista, fora da Pois academia, dentro da academia. é igual você falou, assim, né? É muito. A gente acaba desempenhando muitas funções, é muito suado, né? Todo dia tentando entender o que está acontecendo, tentando se Sim. virar, tentando se manter, sobreviver. Mas é uma profissão também muito gratificante, né? Eu acho que a Ah, transformação que a gente causa, assim, nas pessoas, quando a gente apresenta um trabalho, quando a gente conversa mesmo, né? Isso eu acho que não tem preço, assim, é muito bom, né? É muito bom. sim, sim. Mas aí, nessa questão de se reinventar, assim, quero saber um pouco como você está se lidando nesse momento de pandemia, né? Com essa questão financeira, com os seus projetos culturais, porque eu sei que você chegou a dar aula, né? Para não atores. Me conta um pouquinho desse processo, como está sendo agora também, inclusive. Bora lá. Vou responder. Antes eu quero mandar um beijo para Edilane, que tá aqui, entrou. Um beijo, Edilane. Prazer te ver aqui. Nossa, foi um processo. Porque o que aconteceu? Eu vou retrocedendo um pouco antes da pandemia. Quando eu saí da Federal, eu me formei, eu já saí já aplicando um projeto que era o coletivo. Porque quando eu estava para formar, eu arquitetei todo o meu processo de formatura, né? Eu fiquei até o máximo que eu podia na faculdade. Quando foi o último ano, eu comecei a engatar uma ideia de sair da faculdade já com um projeto nas mãos. De fato, eu consegui sair com um espetáculo estruturado para circular e um coletivo atuante. A gente atuou por um ano, ininterrupto. Assim, eu saí da faculdade e a gente continuou atuando por um ano de atividades. E foi ok. Assim, ok dentro de quais circunstâncias? Não era uma remuneração que me bancava, mas era um projeto que estava acontecendo. No entanto, a gente conseguiu, no final das atividades, a gente conseguiu fazer uma temporada significativa. Né? Eu consegui levantar, inclusive, uma grana que deu para investir nos estudos depois. E aí veio, né, final de 2019, ali, nesse processo, eu já estava finalizando as atividades do coletivo, a gente finalizou as atividades do coletivo, e eu falei, ok, o que eu faço agora? E aí eu comecei a colocar para fora algumas coisas que eu queria ter colocado dentro do coletivo e não tive oportunidade. Falei, bom, estou sozinha nesse caminho agora, até aparecer outra parceria, outra, né? Eu não espero andar sozinha, mas no momento estou sozinha. O que eu faço?
Aí apareceu um ser de luz na minha vida, Maíra Rodrigues, rainha do Carnaval de Belo Horizonte. Ela também é gestora de um espaço, Onda Studios, maravilhoso, conheço esse espaço. Ela me ofereceu o espaço. Ela falou, olha, eu tô com a agenda flexível, tem um espaço que você quiser ocupar aos domingos, você pode. Eu falei, gente, eu passei 3 meses organizando, não consegui aplicar. Vou arriscar domingo, vamos embora. Fiz a programação, aí entra a oficina que eu dei para não atores. Estruturei essa oficina, que era algo que eu já estava estruturando há um ano. Eu estava já com foco de querer fazer um curso de teatro para as pessoas. E aí, quando veio essa ideia da Maíra, eu estruturei ela só para não atores. Eu só mudei algumas coisas, fui adaptando algumas atividades, mudei a ementa, né? Falei, não é agora para pessoas que querem formar em atuação, em arte da cena, em interpretação. É voltado para vivência teatral, prática artística, que visa atender habilidades, que visa atender nossas habilidades inatas, como a criatividade, comunicação, desinibição, né? É quase eu permeio um pouco da instrumentalização do teatro, mas o meu caráter mesmo é colocar as pessoas vivendo experiências teatrais, de montar um espetáculo, de fazer uma cena, de apresentar com o público, mesmo sendo não atores. E aí eu consegui fazer essa turma acontecer em 2019, em novembro de 2019. Fiz acontecer de novo em janeiro de 2020. E estava começando 2 turmas novas em março. No final de semana que foi decretado pela OMS o isolamento, eu estava iniciando essa turma. No entanto, a gente teve um encontro presencial, e aí eu suspendi as aulas, né? Suspendemos as aulas e estamos em suspensão até hoje. Não conseguimos migrar para o virtual. E eu entrei nessa transição, nessa adaptação do meu fazer trabalho aqui no meu ofício. Passei uns 4 meses inércia, Lucas, assim, de não conseguir pôr nada em prática. Eu estava vivendo com a ansiedade, estava vivendo com esse receio, esse medo do que é, né, uma pandemia, como lido com isso, como que eu cuido de mim, como que eu evito ser uma transmissora, porque eu fico sempre pensando, gente, eu acho que eu sou do quadro que não vai apresentar sintomas. Então eu acho que eu tenho que me precaver muito mais. E aí eu fiquei vivendo isso por um tempo. Aí chegou a metade da quarentena, quando eu enxerguei que a gente não ia passar por isso nos 3 meses que estavam programados, né? Parece que a gente programou 3 meses de quarentena e falou, depois a gente passa. Só que a gente esqueceu que não é assim que funciona a pandemia. Pelo menos eu não esqueci, eu nem sabia como funcionava a pandemia, né? Nunca vivi isso. Aí chegou em julho, eu falei, bom, vou pro remoto, vou experimentar o remoto. E aí eu comecei a estruturar uma oficina pro remoto. Fui ver algumas pessoas que já estavam fazendo isso acontecer, acompanhei lives para ver como que as pessoas se comunicavam, né, com o público remoto, acompanhei algumas oficinas, li comentários, fui fazer esse mapa. E aí eu falei, bom, acho que eu consigo. Me arrisquei, lancei, não consegui atingir um grande público como eu esperava e desejava, na verdade. Eu acho que o mais desejava do que esperava, mas atingi um público que foi satisfatório. Assim, os retornos que eu tive, né, de alunos que falaram do processo, e eu fiquei, por um lado, muito feliz, e por outro, eu fico muito triste porque o quanto que a gente perde aqui no remoto. Né? Porque o curso, eu não descredibilizo o trabalho que eu fiz com esses alunos no remoto, mas eu fiquei assim, gente, se eu tivesse no físico com esse pessoal, se a gente tivesse no físico, se a gente pudesse experimentar mais o espaço, né? Porque o remoto não experimenta o espaço, pelo menos eu não consegui ainda. E aí eu estou vivendo esse processo. Atualmente, agora, tipo, novembro, dezembro, eu estou mais segura de mim, com o meu empreendedorismo, com o meu trabalho, né? Assumi o Instagram como minha plataforma de trabalho, e tenho elaborado projetos que eu falo, bom, projetos que vão acontecer quando a gente passar por isso, projetos que podem acontecer agora. No entanto, tem um que eu consegui colocar agora no mundo, que é o aulão de criatividade. Eu também estava vivendo um processo de insegurança, eu falei, bom, tem que lançar, tem que pôr a cara no sol, tem que ver acontecer, né? A gente quer viada, a gente quer bicha, a gente sabe o que é pôr a cara no sol, eu falei, então vou pular. O máximo que vai acontecer é alguém não aparecer. Ok, fecho minha câmera e vou viver meu dia. E aí eu estou estudando muito, foi um período que eu consegui mais estudar do que fazer outras coisas, assim, até mesmo com ansiedade eu conseguia estudar um pouco. Aí voltei para terapia, medicação,
comecei a ter uma ascensão ali no meu estado emocional. Então, estou estudando bastante, assim, não é pouco. Estou bem focado nos estudos. Estou me comunicando o suficiente, o mínimo que eu posso, tanto pela internet quanto, né, com as pessoas com quem está me circulando, para continuar alimentando essa ideia também, porque a gente que é artista, a gente tem que estar vivendo com o mundo, né? Não adianta se fechar numa bolha e achar que não, você tem que viver com o mundo para criar. No entanto, muita coisa que eu tenho escrito está reverberando muito o que a gente está vivendo, assim. Não só a pandemia, mas muitas coisas que estão eclodindo, né? Essa violência estrutural da polícia, né? Esses movimentos que estão acontecendo de ir para a rua e que já estavam acontecendo, mas hoje está ganhando uma visibilidade maior, né? Essa relação com a internet, que a gente está vivendo remotamente, a gente está vivendo na internet, isso está refletindo muito nos meus trabalhos, na escrita, no pensar da direção. Atualmente, só para finalizar mesmo, já para finalizar minha transição, atualmente eu voltei a trabalhar minha atuação, vou fazer um monólogo, estou pesquisando o Caio Fernando de Abreu. Ai, E que aí, ótimo. sim, e eu tô lendo o texto Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, né? É um texto belíssimo, belíssimo. Eu leio esse texto, eu emociono. É um texto lindo. E como que esse texto ele reflete uma solidão que a gente dialoga com essa relação remota, com essa relação da internet. Estar presente, esse dragão, essa internet que vem, sabe? Enfim, tô aqui eu só compartilhando como que tá esse processo, assim, de tentar. Tô Uhum. reerguendo, resumindo. Ai, que coisa boa. É super importante, né? Procurar alternativas e estar em atividade. É o que a gente tá fazendo, né? Estamos aí procurando alternativas. Mas é hoje que a Bom, gente reinventa muita coisa, né? A gente assim, a sim, classe artística, a profissão artista, tá aí, né, na vida reinventando e lidando com as pandemias há muito tempo. é isso. E a gente está tentando entender agora o que que é isso, né? O teatro no virtual, que não tem essa Sim, questão da presença física, de estar ali fisicamente, não tem o tato, não tem, né, a audição como a gente presencia fisicamente, né? É um processo mesmo, que com certeza vai complexo. desembocar em muito mais questões, né? Eu acho que a resposta vai ser muito complexa, mas questões teremos. Já temos e teremos mais ainda. As Então, pandemias causam isso, né? A gente vai ser humanidade pós-pandemia Covid-19, né? E antes. Então, assim, a gente não vai morrer com isso que a gente estava fazendo, mas vai aparecer outras dinâmicas, vai aparecer outras lógicas, outras estruturas. Vai levar anos também para elas se consolidarem, mas elas estão aparecendo. e somos a primeira geração a viver uma pandemia com esse mundo virtual, né? Com essa vivência virtual aí muito presente. Sim. Então, Então dá para novas coisas vão surgir inevitavelmente, né? sim, sim. Então vamos já. Eu vou falar um pouquinho das experiências, que eu quero que você fale também sobre esses cursos que com certeza foram maravilhosos, assim. Duas vivências que você teve, né, com o Lume, que é um grupo de teatro super famoso de Campinas, que estuda um teatro com muito afinco, né? Desde a técnica até a prática. Você teve lá a experiência de produção cultural, não é isso? Sim. E no Galpão Cine Horto, você teve no núcleo de dramaturgia, que o Galpão Cine Horto também é um nome conhecido nacionalmente, super importante, né, aqui de Minas. E me conta um pouquinho aí dessas experiências, por favor. Ai, foi meus dois presentes de experiência, assim, no ano 2020. Que foi o, o Lume aconteceu em março, fevereiro, não, em janeiro, fevereiro. Ficamos 10 dias na sede do Lume e eu fui estudar com a equipe de produção do Lume. Então, todos os profissionais que fazem acontecer o Lume hoje, ou já ajudaram a fazer acontecer, né? Porque tem alguns que eles já se desligaram, mas atuam, assim, bem frila, né? Com o Lume. E Uhum.
maravilhoso, assim. Para começar, eu amo esses espaços de convivência, de reunir pessoas de diversos lugares. Eu convivi com 10 dias com uma pessoa de Manaus, uma pessoa do Rio Grande do Norte, a pessoa de São Paulo, Rio de Janeiro, né? E assim, de Campinas mesmo. Então foi um processo de experiência lindo. E não só o meu curso estava acontecendo, como outros cursos estavam acontecendo. O Lume sempre abre uma programação enorme de vários cursos no início do ano, que é o curso de férias. Então, assim, não estava só a minha turma. Tinha turmas diversas e de pessoas diversas. Então, a gente se encontrava no corredor com alguém, conversava. E esses momentos a gente sempre ia para um bar, né? Não todas. Eu, pelo menos, não tenho coluna para toda noite no bar. Mas as noites que eu fui, eu sempre estava conhecendo gente. Então, foi um processo maravilhoso. Isso nessa questão de relações humanas, de subjetividades humanas. E o ponto profissional foi que eu tive contato com profissionais que fazem acontecer o Lume, que o Lume a gente sabe, né? Acompanha ele mais ou menos aqui pela rede social ou pelos trabalhos que chegam até Belo Horizonte, que tem um trabalho muito bem estruturado. Então foi maravilhoso ter contato com esse pessoal, me deu um gás enorme para fazer o meu trabalho acontecer, e eu voltei do Lume assim, você aqui ainda? Alô, alô, Lucas? Ah, Sim, a gente está te ouvindo. Deu uma breve não, ótimo. travadinha, mas pode continuar. Voltamos, mas eu voltei com um gás muito grande do Lume para colocar meu trabalho para acontecer. E o galpão aconteceu remoto, o galpão já aconteceu já dentro da quarentena, já, no isolamento. Foi uma oportunidade ótima, eu ganhei bolsa para participar do galpão. Então foram duas oportunidades, né? Que aconteceu remota, a versão. Isso eu não estou glorificando a situação que a gente está vivendo. Assim, a ideia remota é legal, mas não precisava ter sido no contexto pandemia, né? Poderia só alguém falar, vamos fazer remoto? Vamos fazer remoto. Então, é uma oportunidade, mas com esse peso de falar, porra, desculpa a palavra, mas, poxa, logo nesse contexto. E o outro foi por eu ter ganhado a bolsa, né? Porque é um valor que ainda estava muito distante de eu pagar. Assim, eu poderia pagar, inclusive dessa vez eu poderia pagar, mas eu ia acabar com minha reserva. Eu não ia ter, né? Eu falei, bom, vou tentar a bolsa. Me deram a bolsa. E foi um momento maravilhoso, porque eu pude experimentar de novo a minha relação com a dramaturgia, que eu estava afastada há 2 anos e meio, que eu não estudava dramaturgia como eu estudei, que eu não praticava dramaturgia como eu pratiquei. Realizei trabalhos nesses 2 períodos, né, de 2018 para 2020, e foi o período que eu me afastei bastante, fui muito para a produção, mas eu consegui fazer algumas coisas. Mas antigamente, assim, antes de 2018, a minha relação com a dramaturgia era diária. Eu lia, eu procurava, eu tinha contato muito maior. E a gente dentro da academia, né, eu estava em convívio com a academia. 2018 eu já diminuí bastante minha vivência na academia. 2019 também caiu bastante. Então eu me distanciei muito. E aí no galpão eu pude voltar a ter isso. E também conheci gente nova que eu não conhecia. Então, de novo, eu amo conhecer gente nova. Eu já estava entrando em parafuso em saber que eu ia passar basicamente o ano sem conhecer gente, sem conhecer pessoas, sem conhecer histórias. Não tive uma relação muito, muito íntima com as pessoas do galpão, né, da turma, mas foi gostoso, foi bom estar ali com elas. Então, foram duas experiências que, assim, eu me deu aporte para seguir. Primeiro, o Lume, que me deu gás, que eu comecei o ano frenética, e entrei no isolamento, falei, ok, respira. E aí veio o galpão no meio do isolamento, já lhe definhando, me levantou e eu vou fechar meu ano, pelo menos acreditando que vai ter ano que vem. Minimamente. Pois é. Vamos ficar nessa expectativa e nessa esperança, né? Tomara que dê tudo Então, certo. fé, expectativa, esperança, tudo que pode depositar. Bom, então vamos agora para seu momento atual. Esse aulão de criatividade, depois, inclusive, que você já deu esse curso, né? Com seus alunos virtualmente, já teve essa primeira experiência virtual. E agora está fazendo essas lives aqui no Instagram, nas redes, com essa experiência de instigar as pessoas a inscreverem e de você também, né, tá aí em atividade. Como que está sendo para você? Eu tive na primeira aula, eu achei maravilhoso. Foi uma Agradeço. experiência muito bacana, né?
de experimentar e etc. Foi legal esse contato também que a gente pôde falar ao vivo, assim, né? Depois, no final, para te apresentar e tal. E como está sendo agora as outras aulas? Como você está vendo esse processo? É isso, me conta. Esse aulão é, de novo, voltando lá no coletivo. Eu tinha muita coisa guardada com o que eu queria desempenhar com o coletivo, né? Era colocar para fora essa prática de interpretação, colocar para fora essa prática de escrita. E aí eu falei, gente, como é que eu vou resolver essas questões? E o aulão ele aparece agora, no final do ano, e foi agora que eu consegui falar, bom, vou colocar isso no mundo. E que vem desse desejo de pôr a gente para praticar escrita. Só que ele ganha um braço a mais, ele ganha uma camada a mais, porque na minha experiência com os alunos não atores, né, que não se pretendiam formar atores, que estavam ali para vivenciar o teatro e ter essa experiência enquanto prática artística, eu comecei a perceber o quanto a gente tem vivido uma, que eu estou chamando de crise da criatividade, assim, como que a gente está travando nossas percepções criativas. E como que também essa imediatismo virtual também está cometendo a nossa criatividade. E eu falei, vou procurar dar uma atenção para isso um pouco mais. Comecei agora meus estudos sobre a criatividade numa questão mais da psique, né, do estudo mais neurológico da criatividade. Mas eu tenho pensado um pouco mais nessa subjetividade da palavra mesmo, do criativo, do criar, do ser que pensa em algo, que performar algo. E eu falo, gente, isso é tão nosso, artista, né? Isso é tão nosso. Artista do teatro, da dança, das artes visuais. E por que não ser da nossa vida, né? Porque eu, hoje, não consigo desvincular as minhas práticas artísticas do meu dia a dia. Não estou falando que todo mundo tem que fazer isso, não estou falando que todo mundo tem que seguir essa lógica. Mas eu fui percebendo que é muito difícil eu desvincular o processo criativo da minha vida. E quando eu assumi o processo criativo na minha rotina, deu uma aliviada em alguns pontos. Consegui aliviar umas tensões, sabe? Alguns conflitos, assim, para eu criar, eu tenho que ter um tempo. Para eu elaborar uma relação, tem que ter um tempo. Qual tempo é esse? Aonde está esse tempo? Onde estão as referências que eu preciso ter para criar algo e dialogar com outra pessoa? E aí eu comecei com isso. E como eu estou nessa pegada de formar oficinas para monetizar o meu trabalho, né? Porque ainda o meu trabalho de atriz não dá conta das minhas contas, meu trabalho de diretora não dá conta das minhas contas, trabalho de dramaturga não dá conta das minhas contas, Netflix, por favor, me contrata. Eu comecei a pensar oficinas. E aí tem funcionado, tem conseguido, né, monetizar um pouco ali. Eu ainda não me banco como quero e como pretendo, mas estou girando a roda, que é muito importante, girar a roda da economia da nossa vida. E aí o aulão vem com esse caráter, assim, de preencher essa necessidade financeira e já estimular mesmo, e não só financeira, porque eu vivo essa base, mas não é só ela que está alicerçando todo o meu trabalho. Tem também o desejo de compartilhar isso, de viver isso. Ai, ótimo, ótimo. Bons ares aí para você. A nós, a nós. Então tá acontecendo ainda, faz seu merchan aí. Até quando vai? Eu já vou vender meu peixe mesmo. O aulão ele começou tem uma semana, essa a gente tá vivendo a segunda semana, e o aulão tem um caráter muito, muito aberto, assim. É um espaço onde eu ligo a minha câmera na live aqui no Instagram e tem uma prática do dia. E as pessoas podem ir lá e participar, ou só assistir, ou não participar, né? Eu vou ficar com ela vivendo esse processo, essa temporada, até dia 16 de dezembro, ou seja, até semana que vem. Foram só 3 semanas mesmo, mas pretendo voltar. Eu não quero, eu só fiquei esse tempinho, tipo, é o nosso drive, né? Vim aqui e falei, vou ver se funciona. E eu fico feliz quando você fala como que foi. Ontem eu recebi retorno também de uma amiga, também que é roteirista, cineasta, e ela comentou, ela falou, nossa, é muito bom, eu tô com o meu dia mais leve, eu comecei meu dia mais leve. Eu falei, isso é bom, eu gosto de ouvir isso, assim, é interessante. Não tô aqui para formar ninguém e sair grandes escritores. Mas só de saber que você começou seu dia mais leve, eu tô feliz, né?
Então, eu tô com ela aberta até semana que vem, de segunda, todas segundas e todas as quartas, 8 horas da manhã, né? E a gente dura ali cerca de 1 hora, às vezes até menos. Ontem, por exemplo, a gente durou 40 minutos. Foi, praticamos, conversamos, chum, seguimos o dia. E foram 40 minutos para minha amiga se sentir leve. Então, assim, né? E é isso. É realmente livre, é um espaço de troca de experiência. Sim, e é justamente isso, né? Tipo, a questão do tempo, principalmente hoje em dia, ela não quer dizer muita coisa, né? O tempo que eu falo, né, cronometrado, assim. Porque a gente está num momento de espaço-tempo tão louco, né? A gente não sabe mais o que é físico, o que é palpável. A gente não sabe mais o tempo das coisas direito. Então, isso não define muita coisa. E é interessante isso mesmo, tipo, da gente ir tentando uma estética nossa, fazer mesmo, né, um tempo cronometrado, assim, de diferente, que seja o nosso tempo, e não o tempo do relógio, né? Sim, É sim. interessante isso mesmo. Eu que pesquisei tempo-ritmo, eu sempre fui muito ligado nisso, nessas questões, assim, de, tipo, o espaço-tempo, para mim, sempre foi muito meio virtual mesmo, sabe? E Eu é acho que legal. é também. Oi? Eu acredito mesmo que o espaço-tempo é virtual, a gente que materializa ele para viver. Exatamente, exatamente. E é legal que esse novo tempo também, né, esse novo normal, está possibilitando a gente experienciar um pouco isso. E algumas pessoas conseguem, né, por exemplo, lidar muito bem com isso, fazer seu tempo render pra caramba e fazer coisas mirabolantes, assim. Por outro lado, tem gente que realmente tem muita dificuldade, né? E aí eu acho que estamos no momento de buscar mesmo, que eu acho que é interessante a gente tentar perceber. Sim. A Jéssica fez uma pergunta, se você tem um estilo de escrita pré-definido, eu acho legal você responder agora, porque a gente está falando desse seu aulão de criatividade, né, que vai até semana que Uhum. vem, e se uma forma que sempre te instiga a começar, assim, se você puder falar pra gente. Claro. Antes de responder a Jéssica, eu queria comentar uma coisa sobre o aulão de criatividade também, que você falou sobre tem gente que tem uma disposição, outras pessoas é mais carente nessa disposição, que é também uma questão que eu faço, a gente tem que ser criativo o tempo todo. Eu tenho que estar criando o tempo todo, eu tenho que estar vivendo isso o tempo todo, né? Como eu disse que eu pus na minha rotina, mas não é o tempo todo que eu estou produzindo criatividade. Eu estou vivendo a minha criatividade. Eu tô também, tem hora que eu, deixo o meu corpo descansar, deixo o meu corpo aqui nesse suspensão de alguma coisa, né? E aí, já respondendo a Jéssica, eu acredito que hoje eu estou encontrando um estilo de escrita. Eu não tinha, eu vivia muito por um processo intuitivo, né, que vinha muito para olhar por algo, olhava para uma coisa e falava, nossa, vou escrever sobre isso, e aí eu ia escrevendo, escrevendo, escrevendo. Quando eu olhava, eu estava escrevendo uma coisa muito grande. Como, por exemplo, uma vez me pediram para escrever uma cena. Eu falei, caramba, o que eu tenho que escrever nessa cena? Ah, escreve qualquer coisa. É a pior coisa que você tem que fazer com uma pessoa é falar, faz qualquer coisa. Eu falei, caralho, velho. Aí nesse dia tava com o sol, tava com a lua cheia. Eu olhei pra lua e falei, bom, a lua vai estar nascendo. Fui para casa e comecei a escrever que tinha uma pessoa observando a lua. Enquanto essa pessoa observava a lua, o pai dela estava preocupado que ela só ficava observando a lua. Enquanto o pai dela estava preocupado com ela, a tia dela estava relembrando a época em que a irmã dela ficava debaixo da lua cheia cantando lírico. Só que nesse momento de cantar o lírico, ela cantou tão alto que a vidraça quebrou e ela morreu com os cacos em cima dela. E no meio disso, tem uma outra personagem que estava procurando o jantar dela. Ela queria saber do jantar. E aí eu fui pôr isso no papel, fui escrevendo, escrevendo. No final eu tinha uma cena com 4 personagens, cada um vivendo as suas coisas ali, em que eles tinham um tipo de relação ali, uma hierarquia entre eles, que não era uma hierarquia essa que a gente tem o costume de ver que é abusiva, né? Que eu mando em você, não. Mas o status deles ficavam flutuando assim a cada fala. E aí eu fui percebendo que eu também tinha ali existia uma estrutura muito da situação absurda, né? Da situação nonsense. Então, Jéssica, eu acho que
eu vivi um processo intuitivo da descoberta da minha escrita. Hoje, eu já defendo que eu tenho um pré-estilo, assim, eu acho que eu estou vivendo um tipo de estilo, mas eu não estou me prendendo a isso. Eu estou esse estilo, eu acho que posso mudar daqui a um tempo. E ela teve uma segunda parte da pergunta, que ela perguntou sobre se eu tenho alguma coisa que motiva, né? Que transforma. Então, eu tenho uma pegada muito da imagem e música. Eu gosto muito de trabalhar com música, eu ponho música para ouvir e deixo a música me criar imagens. Eu gosto de olhar para uma imagem e ver o que acontece antes dessa imagem, depois dessa imagem. Então, eu vou nessa. No aulão, por exemplo, a gente trabalha muito esses dispositivos, né? Até agora a gente trabalhou com memória e trabalhamos com ficção, de estrutura de ficção. Mais para frente eu pretendo, igual amanhã, por exemplo, eu vou trazer a música. Amanhã a gente já vai construir através da música. Aí eu vou depois trazer através da imagem. Então, sempre tem esses dispositivos que eu vou abraçando. Mas que eu sou mais íntima é da música. Eu amo ouvir música para criar. Meus personagens, quando eu vou entrar em cena, eu tenho uma playlist específica para cada personagem. Eu monto a minha playlist e essa playlist me dá ritmo. E aí eu descubro o gesto do personagem, a forma como ele fala. E assim, é um processo pessoal, né? Mas a música é o meu espaço de experimento. Ó, a Carol, ela perguntou sobre como foi escrever o espetáculo Tentativa sobre a Morte, de 2017, que foi o espetáculo de formatura dela, né? Ela, Mas sim. antes de você responder, eu vou falar um pouquinho dos espetáculos que você participou, se envolveu de alguma forma, para falar assim que você tem gabarito. Bom, bora lá. Ai, A Lani fez a dramaturgia do espetáculo Tentativas para a Morte, atuou e assinou a dramaturgia do espetáculo Memórias de Ana, que estreou em 2016 e está até hoje, né, em processo. a gente está apresentando, assim. Acho que processo, a gente sempre vive em processo. É um processo de apresentar mesmo, né, de elaborando por meio das Sim, apresentações. Assim. Atua sim. em Bunker, que é o seu espetáculo de formatura, né? Sim. Como atriz e dramaturga, dirigiu o Jogo de Porcelana, 2018 e 2019, e dirigiu a cena curta Conversa Fiada, que estreou em Peça 2019. franca. É peça própria? É cena própria? Não, não. O nome é Conversa Franca, mas podia ser afiada também. Oh, é Conversa Franca, é mesmo. Desculpa. Mas Conversa Fiada fica mais mineiro, né? Eu acho que a gente pode pensar nesse nome. Aí, ó, fica a dica. Mas então, conta um pouquinho desse processo aí que a Carol perguntou, e depois, se você quiser amarrar, contando um pouquinho dos outros. Mas assim, sendo Não, mais breve, Vicky. porque o nosso tempo já está se encerrando. Quanto tempo eu tenho só para eu saber, para eu... Ai, peraí. Deixa eu olhar aqui. A gente tem 10 para. Já são 10 para as 9, 10 minutos. Então, Vicky, I don't speak English, mas um dia irei. Assim, ano que vem, já mas botei na lista de metas de aprender a falar inglês ano que vem. Consigo ler bem pouco, mas não sei. Sorry. Bom, engatando a Carol e falando desses processos, dessas experiências, foram as experiências que eu mais tive, assim, já me desligando da faculdade. Porque dentro da faculdade eu fiz outros trabalhos também. Tenho outros trabalhos maravilhosos, que eles só deles, não porque eles não aparecem na lista, que eles são menos importantes. Mas eu quis trazer mais o que está mais próximo da minha porta de saída da faculdade, né? Tentativas para a Morte foi um processo muito interessante, porque eu estava vivendo um momento muito... não sei escrever. E é muito louco falar isso, porque realmente eu estava saindo de Belo Horizonte, estava indo para o Rio de Janeiro nessa época, tentando me descobrir, ainda enquanto estudante de teatro, tentando me descobrir enquanto um ser humano, tentando me descobrir... continua ainda, isso não acabou, mas assim, consegui resolver as questões que estavam lá na época, né? E aí a Carol chega com esse convite e fala, então, escreve para mim. Eu falei, meu Deus, o quê? Mas a Carol me trouxe muito repertório. A Carol foi um processo, apesar que eu estava com esse medo, o repertório que a Carol me trouxe foi de muita ajuda. Tipo, ela me trouxe o Beckett, que é uma referência muito para mim, né, que escreve teatro absurdo.
ela trouxe Clarice Lispector, ela trouxe nossa, trouxe mais poetisas e mais escritoras que eu esqueci o nome. Desculpa, a Carol pode me ajudar aqui. E aí, na época, o diretor, o Muniz, ele pediu para a Carol montar um diário, para a Carol escrever coisas, porque a Carol foi para... Se eu estiver enganada, Carol, mas eu estou seguindo a minha memória. Carol ia passar um período fora, num lugar, e aí ela foi escrever um caderno com muitos recortes, cartas próprias, e trouxe esse caderno para mim. E aí, a partir desse caderno, eu peguei, li todo o caderno e comecei a escrever as cenas. E ela também me trouxe uma ideia. Ela queria falar sobre esse processo da borboleta, né? Esse processo do crescimento, da crisálida, da libertação, né? E ela gostava muito dessa imagem da borboleta vivendo esse processo. Falei, bom, vamos ver o que acontece aqui. Peguei todo esse material dela, fui para o meu gabinete, né? O gabinete do escritor, que era de cada dia um lugar diferente, biblioteca da faculdade. E nisso eu já estava no Rio, quando eu estava terminando a dramaturgia dela, eu já estava no Rio. Eu comecei a escrever no processo de mudança. Então, no Rio, lá, me situando no Rio, fui escrevendo, que era muito interessante para mim também escrever isso, porque eu também estava vivendo um processo de crisálida. Estava saindo de Belo Horizonte, indo para o Rio, sem saber o que eu era, assim. Não sem saber o que eu era, mas procurando alguém outro. Estava procurando outra pessoa. Estava cansada das desilusões amorosas de Belo Horizonte. Estava cansada das aulas de teatro de Belo Horizonte. Estava cansada de não conseguir alcançar o que eu desejava em Belo Horizonte. Acho que era uma crise. Eu falei, vou pro Rio. Apareceu a oportunidade, fui pro Rio. Então, escrever o texto da Carol foi essa ideia dessa personagem, né? Que ela tá vivendo um momento dela que a gente não sabe onde ela tá. A gente não sabe se ela está vivendo aquilo realmente ou é tudo da cabeça dela. Mas ela se questiona, estão me chamando, preciso ir para lá, mas eu não consigo ir. Eu não consigo. E você que me assiste, você que está aí, né, esse ser que está aí me ouvindo, você é tão segura de si, quem que é você? Então ela vive esse processo, essa transição de se tornar outro alguém, de se tornar outra pessoa. E eu acho o nome, aí eu vou pegar um pouco o nome, essas tentativas para a morte, não está no literal, né? É uma linguagem, é uma figura de linguagem da tentativa para a morte. Assim, a gente está sempre tendo que enterrar alguma coisa nossa, a gente sempre está vivendo um luto de nós mesmos em algum processo, e aí fica muito nisso. E emendando os outros processos, outros trabalhos, quando eu terminei Tentativas para a Morte, eu vim para a estreia, assisti a estreia, ouvi retornos maravilhosos também do trabalho, do texto. Eu fiquei, bom, vou voltar a escrever, vou voltar a fazer isso. E aí veio já o Bunker, que é o meu trabalho de conclusão de curso, que eu não queria escrever, eu queria só atuar, mas a gente sabe como são os processos, né? A gente acaba, de alguma forma, o processo, a gente não pode definir o processo, a gente começa a definir uma coisa, mas o processo se define por si só. E aí eu consegui participar da atuação da dramaturgia do Bunker com um outro caráter que eu nunca tinha participado muito, que é ser o material de dramaturgia para dramaturgista. Eu produzi textos, eu produzi cenas que foi material para dramaturgista. E aí, no final, a gente acabou entrando num consenso de que eu também assinava dramaturgia. Tanto eu quanto a atriz que estava comigo em cena, que era a Larissa. E aí, depois do Bunker, veio o Jogo de Porcelana, que também era uma outra adaptação. Que eu tive que adaptar o Casa de Bonecas do Ibsen. E o Jogo de Porcelana para mim, a minha virada de chave enquanto dramaturga, porque ali eu pude experimentar mesmo um lugar completamente distante da faculdade. Eu estava num lugar tipo, gente, sou isso. Me defini como dramaturga. E foi um trabalho maravilhoso de adaptação. Foi um trabalho, nem adaptação, foi inspiração. Porque no fim a gente não adaptou a peça, a gente se inspirou na peça. E trouxemos várias questões que eu acho pertinentes. Assim, eu tinha um elenco com uma atriz negra e um ator branco. E os dois seriam um casal. Eu falei, gente, eu tenho que falar sobre isso, assim, do ponto contemporâneo. É um casal interracial, com todas as pautas sobre gênero, sobre etnorracial, né? E foi ótimo. Foi um trabalho que também teve uma recepção gostosa, que eu ouvi o pessoal comentar. É um trabalho que me aquece o coração e foi a minha estreia como diretora mesmo, assim. Antes eu tinha só estreado cenas.
E aí o Jogo de Porcelana é minha estreia como diretora. E atualmente eu estou dirigindo o Conversa Franca, que está em processo também. Ela ainda está como cena curta, mas a gente conversa sobre virar espetáculo. Mas nesse contexto de pandemia, a gente só conversa mesmo. É, tudo acaba indo pra conversa, né? Mas, ó, eu queria então, pra gente já encerrando, que você deixasse uma mensagem, assim, inspiracional. Seja para alguém que esteja pensando em seguir essa trajetória, que a gente vê, né? Que não é fácil, não é fácil, mas é muito bom também, né? Tem a delícia e tem a dor de viver isso, mas é muito instigante, assim. Eu queria que você falasse alguma mensagem, assim, para quem está querendo iniciar Nossa, nessa área tô me sentindo muito artística. Fernanda Montenegro agora. Vou aproveitar, vou me dar esse biscoito. Muito Fernandinha, muito Laura Cardoso, muita Viola Davis. Eu acho que eu diria para alguém, se pedisse opinião, é que não será fácil. Não é fácil. E não pelo fato de da gente viver uma realidade de sucateamento e completamente um estigma muito ruim sobre a profissão. Mas o nosso meio, a nossa construção, a gente toca em si o tempo todo. Então, além do social, além do externo, você tem que lidar com o interno. Então, procure estar apoiada em lugares seguros, como terapia, como cercada de pessoas que te alimentam e te cuidam, porque é um processo que requer muito cuidado. É um processo que requer muita atenção de si, assim. Você tem que se abraçar, você tem que se amar para estar nisso. Eu só fui me sentir artista em 2015, 2014, 2015, quando eu comecei a me amar. E quando eu comecei a me amar, eu comecei a me descobrir, né? Eu fui descobrir a minha ancestralidade, fui descobrir a minha sexualidade, fui descobrir o meu gênero, fui descobrir a profissão que realmente eu quero fazer, quero ser artista. Então, é um processo de que se ame se você quer ser artista. Eu acho que eu diria essa frase, assim. E, no mais, eu quero aproveitar e agradecer todo mundo que esteve aqui até agora, nos ouvindo, tá? É muito bom saber que vocês pararam um tempinho do dia para me ouvir, porque é caro, né, o nosso tempo. Então, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui até agora. Espero não ter dito muitas baboseiras, mas obrigada, Lucas, pelo convite também. E Alane, nossa, muito, muito obrigado. Esse final, assim, você fechou com chave de ouro. Incrível. Porque realmente é muito isso, né? Tipo, a gente lida com questões muito, muito internas, além do externo, né? Porque o externo tá a todo momento nos golpeando, assim, e a gente, além do externo, a gente tem que lidar com esse interno, que é muito Sim, delicado. Mas é isso mesmo, se apoiar em solo seguro e etc. Muito, muito obrigado desde o início por ter aceitado esse convite. A vida estreia, então, longa. assim, estreou, gente. Toda terça-feira estaremos aqui às 20 horas. A Laine foi essa incrível nova primeira convidada, né? Então estejam com a gente, sigam a Laine, o Gaveta Aberta, e Obrigado. fiquem ligadinhos aí no @lukenevou. Estarei aqui semana que vem, às 20 horas. Obrigado, Carol. Bela, um Obrigado, beijo. Isabela. Beijo para todo mundo. Beijo, Alane. Beijo, mãe, se tiver aí. Até breve. Até a Até, próxima. amor. Muito, muito obrigada. Até a próxima. E sucesso. Para nós. Que isso Sim. acabe logo, que a gente possa se ver pessoalmente. Por Ah, por favor. favor. Quero muito visitar. Por favor. Gente, um beijo. Até a próxima. Valeu!